Vamos entender agora aqui como a gente faz para fazer o cálculo amostral na bioestatística, ou seja, você quer achar qual o tamanho da sua amostra. Para isso eu comecei aqui com um exemplo e a gente vai aplicar uma dessas quatro fórmulas aqui embaixo. Se você já souber bem a matéria, você pode pegar e pausar o vídeo agora e tentar resolver, que eu vou passar para a resolução. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente encontra um problema desse é descobrir qual das quatro fórmulas abaixo a gente vai utilizar, beleza? É um processo bem simples, porque elas são meio que. Elas se excluem de acordo com as informações que são dadas aqui. Um estudante deseja saber a altura média dos habitantes de sua cidade, 2 milhões de habitantes, é o número de pessoas que tem na cidade dele. Então essa é a nossa população, e a gente vai querer achar uma amostra, com um grau de confiança de 95%. Beleza, já deu aqui o grau. No banco de dados do sistema de informação do município, ele encontrou que o desvio padrão da altura é 20 centímetros e deseja obter uma média amostral a menos de 2 centímetros da média da população. Ou seja, o que é isso aqui? É o nosso erro, né? Ele quer que o erro seja no máximo de 2 centímetros. Ou seja, quando ele encontrar a média da amostra de altura, ela tem que estar no máximo a 2 centímetros de distância da média da população. Ou seja, ele vai encontrar uma média de 1,87 na amostra dele, vamos dizer. Significa que a média da população tem que estar entre 1,89 e 1,85. 2 para cima, 2 para baixo, beleza? Vou até riscar isso aqui, que eu acho que isso aqui é digno de ser riscado. Vou escrever aqui. Por exemplo, se ele achar 1,87, o que ele quer é que esteja entre 1,89 e 1,85. De onde ele tirou isso? Bem aqui dos 2 centímetros, beleza? Então vamos lá. Ah, e qual é a chance dele estar aqui dentro? Tem que ser 95% de chance de estar aqui neste intervalo. Por que isso? Foi o que ele nos falou aqui, que é o grau de confiança, 95%. Beleza? Mas tudo bem, vamos lá para a gente ver qual é a fórmula que a gente vai utilizar. São quatro fórmulas básicas. Eu espero que você talvez já tenha visto, mas aqui eu não vou deduzi-las, eu só vou explicar a aplicação direta e de uma delas, porque só vou usar uma delas. Nas outras eu vou utilizar em outro vídeo. Essas daqui a gente vai utilizar quando a nossa população for infinita. E essas daqui a gente vai utilizar quando a nossa população for finita, tá ok? Essas daqui eu tô falando porque essas duas é no caso de ser finita e essas duas no caso de ser infinita. Mas o que é uma população infinita? Porque rigorosamente não existe população infinita. Até mesmo da Terra a gente consegue contar. Bem, uma população infinita pra gente aqui vai ser qualquer população em que a gente só consiga trabalhar com 5% dela. Exemplo, que a gente tenha que trabalhar com menos de 5% dela, desculpa. E finita vai ser a que a gente consiga trabalhar com mais ou 5% ou mais dela. Exemplo, se você vai fazer um trabalho na sua escola com 100 alunos, você pode utilizar uma amostra maior do que 5%, porque 5% de 100 é 5, né? Então você consegue entrevistar mais do que 5 alunos. Mas no caso do nosso amigo aqui, vamos ver aqui o problema dele, são 2 milhões de habitantes que tem na cidade dele. Ele vai conseguir entrevistar 5% de 2 milhões? 5% de 2 milhões vou cortar dois zeros aqui, né? Vou cortar dois zeros aqui, vai ficar 20 mil, isso é 1%, vezes 5 vai dar 100 mil. Espero que eu tenha calculado isso certo, porque eu fiz meio rápido. Dá para ele trabalhar com 100 mil habitantes? Não, né? Não dá para um aluno, para um acadêmico, tentar entrevistar 100 mil pessoas para ver a altura delas. Então, para o nosso caso, a nossa população vai ser considerada infinita, apesar de 2 milhões claramente não ser um número próximo de infinito. Mas é aqui a gente vai ter que utilizar uma dessas duas fórmulas. Agora a pergunta que fica é, qual das duas? Bem, se eu tiver o sigma, eu vou utilizar essa daqui, porque tem o sigma. E se eu não tiver o sigma, ou melhor, se não for possível achar o sigma, exemplo, eu estou querendo saber quantas pessoas têm gripe. Gripe não é uma coisa que vai ter um desvio padrão, porque ou você tem gripe ou você não tem gripe. Então vai ser uma questão de prevalência. Esse P ali é a nossa prevalência. Se eu fosse trabalhar com alguma coisa desse gênero, eu utilizaria a prevalência. Como na questão ficou bem claro que dá pra gente fazer desvio padrão, inclusive porque ele dá o desvio padrão aqui, mas mesmo que ele não tivesse dado, como é a altura, e a altura é uma coisa, é uma variável que a gente consegue tirar o desvio padrão, a gente vai ter que utilizar então essa fórmula aqui de cima, porque tem o sigma, que é o nosso desvio padrão. Beleza? Então tudo isso até agora foi só para a gente encontrar a fórmula que a gente vai utilizar, que é essa aqui. Eu vou explicar melhor como se utiliza as outras em outros vídeos com exercícios, tá beleza? Tá, não vou explicar mais nada dessas outras aqui, porque tem muita coisa para ser explicada. Tá bom, então a gente vai utilizar essa fórmula. Vou escrever ela bem aqui. A nossa fórmula vai ser N, lembrando de utilizar o N minúsculo, porque o N maiúsculo quer dizer o tamanho da amostra, ou quer dizer o tamanho da população.
de Z alfa de 2 vezes sigma dividido por E. Sigma é uma das piores letras gregas para se fazer. Tudo isso elevado ao quadrado. Beleza. O E, como eu falei, é o nosso erro. Por sorte, ele já nos deu. Quanto é que vale o nosso erro? Uma média amostral a menos de 2 centímetros da média da população. Porque o erro é a mesma coisa que a média da amostra menos a média da população. Beleza? No caso aqui, eu quero que ela esteja a 2 centímetros de distância, então nosso erro vai ser 2. Então isso aqui vai ser igual a tudo isso aqui dividido por 2. Eu tenho que usar sempre a mesma unidade, no caso aqui centímetros, no desvio padrão e no nosso erro. Poderia ter usado metros, posto 0,2? Poderia, mas eu teria que pôr nos dois como metros. Como já está aqui tudo em centímetro, eu vou botar aqui direto em centímetro. Então vai lá, sigma, mas como metro é a medida internacional, eu vou utilizar a medida internacional, 0,2, tá ok? Isso aqui vai ser o 0,2 centímetro, vai dar 0,2 metros, né? 2 centímetros vai dar 0,2 metros e 20 centímetros vai dar 0,2 metros. Isso aqui é o meu sigma, é o meu desvio padrão, por isso que eu substituí aqui. Vezes, agora de onde eu acho esse Z de alfa sobre 2? Para começar, o que é alfa? Alfa é o quanto eu estou disposto a errar. É um tipo de erro, alfa. Não vou explicar aqui qual é o tipo de erro também. Mas isso aqui é o meu alfa, 5%. Por que 5%? De onde eu tirei isso? Porque ele falou que ele quer ter 95% de confiança. É o grau de confiança que ele quer achar. E o grau de confiança, 1 menos o grau de confiança... Melhor, vou escrever assim. 1 menos alfa é igual ao grau de confiança. Como o nosso grau de confiança é 95%, é óbvio que o nosso alfa tem que ser 5%, né? Porque 1 é a mesma coisa que 100%, tá bom? Então eu achei aqui. E de onde é que eu vou tirar isso? Bem, isso aqui é um valor tabelado, galera. Vocês têm que ter essa tabela. Se vocês não tiverem, vocês podem fazer o download aqui embaixo no vídeo, ou geralmente tem no final do livro de bioestatística. O que eu vou fazer? Eu achei lá que o meu grau de confiança é 95. Só que não é 95 que eu vou procurar aqui. É 95 dividido por 2. Vou até escrever assim. Igual 95 não, 0,95, né? Porque é 95% dividido por 2. Isso vai dar 0,475. Aí eu vou procurar aqui nessa tabela 0,475. Pode parecer um pouco confuso, mas é bem tranquilo. Repare que essa tabela ela cresce sempre para a direita e para baixo. Então ela vai aqui 0,40, 0,80, não sei o que, 0,359, 0,398, 0,438, não sei o que. E vamos procurar agora 0,475, que é o que eu quero. 0474, 4474, 475, 4726, 475, tá aqui, achei. Aí eu vou pegar os dois valores que estão aqui de azul, 1 e 9, mais 0,06, ou seja, 1,9 mais 0,06, eu não sei nem porque eu fiz isso assim, que vai dar 1,96. O que é isso? Isso é o Z, beleza? É assim que a gente acha o Z. A gente pega o grau de confiança, divide por 2 e encontra ele aqui. Ele sempre vai dar aqui, porque o grau de confiança mínimo que a gente vai ter é 0, dividido por 0 dá 0, tá aqui. E o máximo que a gente teria é alguma coisa perto de 100%, que dividido por 2 vai dar próximo disso daqui. Esses valores estão arredondados, beleza? Beleza, então a gente encontrou 1,96. Aí, o que eu faço? Eu jogo 1,96 bem aqui. E tudo isso é elevado ao quadrado e agora eu calculo. Isso aqui vai ser 1,96 vezes 0,2 dividido por 0,02 vai dar 10 aqui em cima. Então isso aqui vai ser 10. Tudo isso ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que, vou botar aqui embaixo, sei que está ficando um pouquinho poluído, 19,6 ao quadrado. O que eu já fiz aqui agora é a mesma coisa, vai dar perto de 400, né? É a mesma coisa que 384,16. Que eu arredondo para 384. É claro que não, né? Porque como eu estou trabalhando com uma amostra, eu sempre vou arredondar para cima. Então aqui vai ser 385. Então E o que quer dizer esse número? Esse número é o número de pessoas que esse aluno vai ter que medir aleatoriamente. É importante lembrar disso. Ele não pode pegar uma amostra viciada, tem que ser aleatória. Para encontrar a média de altura da cidade dele de 2 milhões de habitantes. Mas como assim encontrar a média de altura? Encontrar a média de altura
com um erro de 2 centímetros para mais ou para menos, com 95% de confiança. Ou seja, ele tem 95% de certeza que está 2 centímetros acima ou abaixo disso a média da altura, depois que ele encontrar a média de altura de 385 pessoas aleatoriamente na cidade dele. Beleza? Nos próximos vídeos, galera, a gente vai dar uma olhada nas outras fórmulas e exercícios um pouquinho mais difíceis. Valeu, tchau, tchau!